noite, bem-vindos a mais um dia de grupo Mandala, nessa terça-feira, dia 7/7, nosso primeiro encontro do mês. Então, um dia muito auspicioso, né? Muita gente falando sobre Uhum, portais e portais abertos no dia de hoje, com lua minguante em Áries. Então, tá dizendo que é um momento de se libertar, de deixar as amarras, o que limita. Então a gente está sempre aí tendo portais, está sempre tendo momentos, e a vida é um ciclo. A vida é um ciclo porque várias vezes a gente vai refletir sobre as mesmas dores, mesmos dilemas, sobre as mesmas dificuldades, limitações, mas cada vez que a gente tem oportunidade de encarar novamente esses temas na nossa vida, a gente encara de uma forma diferente. Com a consciência mais expandida, enxergando aonde a gente não estava enxergando antes, trazendo reflexões mais maduras, conseguindo tomar decisões mais assertivas, tendo um posicionamento melhor perante a nossa vida. Então, toda vez que a gente lida com os mesmos, né, temas, maternidade, vida amorosa, saúde, espiritualidade, é sempre já alguém mais maduro refletindo. É a sua versão mais madura, a sua versão mais aprimorada, mais consciente, né, mais, eh, valorizando mais o racional, e isso é muito importante. E o nosso tema de hoje é reconhecendo os limites. E aí eu coloco já a pergunta: você já reconheceu um limite seu? Qual foi esse limite que você reconheceu, que você percebeu: "Olha, esse é meu limite"? Você conheceu já o seu limite em algum momento? Como que foi isso para você? Então já abro aí a palavra. Alguém gostaria de compartilhar algo, algum acontecimento relacionado ao tema? Vou continuar falando um pouquinho e podem me interromper. A gente tem muitos limites, né? A gente pode reconhecer o limite físico, quando a gente percebe que o nosso corpo não dá conta de fazer algo, né, então aí a gente pode lidar com esse limite de condicionamento, às vezes um limite de até onde do que a gente consegue fazer utilizando a nossa matéria. A gente pode ter um limite mental, e aí o limite mental a gente pode reconhecer ele de diversas formas, né, relacionado ao trabalho, relacionado à sobrecarga de pensamentos, relacionado também até a nossa forma de agir com os nossos pensamentos, né. Vocês já perceberam que às vezes a gente pensa tanto, se cobra tanto, cobra tanto, e aí você tem aquela exaustão mental. Então, aí a gente descobre que encher a cabeça demais, também deixar coisa de menos, desorganizar a mente, a gente vai descobrir aí um limite que vai se manifestar no corpo. E aí isso vai se manifestar também de outras formas fisiológicas, né, que aí a gente vai conhecer os nossos limites, né, a gente vai ver os limites. A gente pode perceber limites até numa prisão de ventre, ou até numa diarreia, quando a gente tem um processo infeccioso, quando a gente se vê ali, ali sofrendo e a gente não saber mais da onde sai alguma coisa, né. Até já tá tão cheio, né, às vezes a barriga tá inchada, então tem limites que a gente vai vivenciar a nível fisiológico também. Limites emocionais, né, às vezes a gente pode chegar no fundo do poço emocionalmente, a gente pode ter uma exaustão emocional, vivenciando às vezes uma preocupação familiar, ou um término de relacionamento, ou uma briga, desentendimento com mãe, filho. Né, ou até mesmo um processo interno que você estiver passando e você se vê ali chegando exaurido, chegando no limite. E o que que esses sinais de limite servem? Para dar sinal pra gente, para alertar: "Olha, alguma coisa passou do ponto",
alguma coisa alcançou mais do que devia, né, e aí fica uma oportunidade para a gente rever, para a gente se cuidar. Fica um alerta. Se você está com limite mental, aí chegou ali no seu limite de cabeça cheia, um cansaço. Então isso quer dizer para você, como que você tá cuidando da sua mente? É uma coisa tão importante. É a mente que orquestra tudo, o funcionamento do corpo, o funcionamento de alguns órgãos, né. E aí depende desse mecanismo da nossa mente, dela estar ativa, dela estar bem, para emitir respostas. E aí ele fica: "Olha, você está pensando demais, está trabalhando demais, está usando muito a tela do celular, você está absorvendo problemas demais do outro, você está desregulando a sua hora de dormir". E aí vai ter aquele alerta para você. A mesma coisa do estômago, comi demais, passei do limite, tô comendo muito. Quem nunca comeu demais em algum momento? Ficou lá passando mal, sem conseguir dormir, sem conseguir relaxar de tão cheio, então passei de passei do limite. E aí tem também a questão, né, da quem tem questões com pressão, com diabetes, e aí é aquele limite, cuidado do consumo. Então a gente vai vivenciando aí a limitação fisiológica. A mesma coisa em afetividade. Até onde eu me permiti ir, me envolver, estou sofrendo demais por antecedência, estou muito ansioso, tô com a cabeça, em vez de viver agora, estou com a cabeça lá na frente, né. E aí você vai refletindo, vai pensando. Então reconhecer o nosso limite também faz parte desse dessa vivência do autoconhecimento, de você estar sempre conhecendo você, até onde você vai, quais são as melhores ferramentas, o que que o seu corpo está te pedindo, o que que ele está sinalizando para você. E muitas vezes a gente vai ter que aprender a dar aquilo que o nosso corpo precisa. E a gente vai ter que lidar com as questões humanas da matéria, as nossas necessidades. E aí que a gente vai ver o quanto humano a gente é. Comida, o prazer, carne, o sexo, a felicidade, a alegria, a tristeza. Nosso corpo precisa de tudo isso. Mas aí a gente vai ter que aprender os níveis do equilíbrio, até onde é o limite, tanto para mais quanto o limite para menos. E aí eu lanço de novo a pergunta: alguém tem alguma situação para falar sobre o limite? Sobre alguma vez que vivenciou o limite? Ou o que você pensa sobre o limite das coisas na nossa vida? O grande problema, justamente, de limite, é que a gente nunca quer admitir que a gente já chegou no limite. E a gente quer Uhum. sempre fazer além do limite. E isso é extremamente desgastante, muitas vezes, desequilibra demais a gente, porque é sempre assim. Você sabe que você tem um limite, mas você acha sempre que você pode mais do que aquilo. E é uma questão de educação. Eh, eu já passei uma situação também difícil em termo de limite, foi com velocidade, quando eu era novo, que eu quase capotei com o carro por causa disso. Jovem, então querer, de repente, ultrapassar esse limite, digo, realmente querer aparecer, né, se mostrar para alguém, e você ultrapassa o limite, e você, em certos momentos, ultrapassando o limite, você pode se prejudicar, não só a você,
mas também ao meio que você vive, ao às relações que você tem. Então é muito importante sim você se policiar nisso, porque, eh, um desequilíbrio relacionado a esse limite, você pode ter vários problemas, seja mental, seja físico, seja emocional, né, mas o grande problema justamente é você nunca querer admitir que você chegou no limite. Esse é o problema. Bacana. Você falou de coisas muito importantes, principalmente é essa negligência, né, de saber se chegou ao limite ou não, ou às vezes saber que chegou no limite e ainda ultrapassar esse limite. E o quanto isso às vezes pode ser viciante, né. Tá no limite e se viciar em aquilo, passar da conta, e o quanto que a gente pode estar escravo aí, né. Você citou uma situação que costuma acontecer quando a gente é jovem mesmo, de querer aparecer, às vezes porque a gente está construindo ali a nossa personalidade, nosso caráter, a gente está reafirmando isso. E na convivência com as pessoas, a gente pode se sentir desafiado e passar, às vezes, dar conta do limite. E uma coisa que você falou também que a gente pode levar, né, a questão da educação, a gente ser educado com a gente perceber que passar do limite com a gente mesmo também é uma falta de educação com a gente. E que a gente não pode ser escravo do ego mesmo. E às vezes a gente passa do limite muito por aparência. Às vezes, se doar demais para parecer que tá legal para alguém, né, a vaidade, às vezes não é nem vaidade com o outro, mas consigo mesmo. "Não, eu consigo, eu vou me doar, eu vou fazer, vou acontecer, vou mudar a vida do fulano, vou mudar a vida do meu parente". E aí quando você percebe, assim, né, não é por aí. E é importante a gente conseguir fazer essa reflexão. Então, por isso que eu falei, a gente vai voltando várias vezes no mesmo tema na nossa vida. Aí você voltou lá e hoje você olha totalmente diferente para aquele episódio do passado, muito importante. E após se levantou a mão, pode falar. Eh, eu penso que uma das nossas maiores dificuldades é identificar, reconhecer qual é o nosso verdadeiro limite. Porque tem coisas que a gente nem tem limite, que a gente nem limita, que a gente nem determina. E só à medida que a gente vai vivenciando as situações é que a gente vai delimitando, é que a gente vai estabelecendo os limites, é que a gente vai colocando o que isso é bom para mim, isso não é bom para mim, isso pode, isso não pode. Dentro de mim, isso aqui está tudo bem, isso aqui não. E a gente isso pode até variar de pessoa para pessoa. Tem pessoas que têm limites admiráveis e outras um limite muito pequeno, né, isso aí vai para mim. Então, vai depender muito da vivência de cada um, da aprendizagem de cada um, de como cada um está vendo a situação, de como aquela situação está parecendo, como que você está sentindo aquilo. Então, qual é o teu limite naquele momento? Teu limite físico, teu limite emocional, uma série de coisas, uma série de fatores que você vai precisar verificar. Eh, eu acho que todo mundo sabe, eu fui casada 40 anos. E aí, às vezes, as pessoas olham para mim e falam assim: "Gente, mas por que que você foi casada esperou tanto tempo?". Porque tudo tem seu tempo e você vai testando os seus limites. Até que, às vezes, por uma coisa que você nem achava, que não era nem que já houveram coisas tão piores e por coisas tão menores, você chega no limite: "Não, agora chega, agora acabou, agora não", sabe, o copo transbordou, e aí passou do limite, e aí então isso é muito relativo para mim, né, porque vai depender muito e eu não estou falando aqui, não estou nem falando, sobre
valores, não. Eu estou falando sobre realmente o limite de cada um de nós. E acho que para determinadas coisas, a gente não tem limite. E eu penso que é isso que precisa ser. Não tem que ter limite. A gente não tem que ter limite para buscar ser feliz, para buscar ter saúde, para buscar, sabe? Então, não tem que ter limite, tem que buscar, 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 buscar. E isso tem que ser limitado. Para outras coisas, a gente precisa estabelecer o limite, porque todo mundo nasceu para ser feliz. Eu acho que tá aí também esse desafio, né? A gente inverter as coisas, né? Tem coisa que não é que tá abundante na nossa vida, que é inesgotável o conhecimento, ser feliz, se permitir. E aí a gente tem as crenças limitantes que acha que não consegue, que não é capaz, tem o medo de ser feliz, o medo de prosperar, o medo de acreditar em si, o medo de tentar algo diferente, e aí se enche de medo e se limita tanto. E outras coisas que era realmente pra gente saber dosar, aí fica aquela dificuldade, né. O limite nas relações, o limite que eu dou para o outro, né, o limite que eu também dou pra mim mesmo, porque às vezes a gente pode se autodestruir, né, com comportamentos, com alimentação, com vícios, com sedentarismo, enfim. Então uma série de coisas, então a gente saber diferenciar isso. E você citou várias coisas que são importantes, que vão levar para um lugar que é meu limite. E quando a gente está olhando para o nosso limite, é a nossa visão do nosso limite, porque a gente sente o nosso limite, a gente sente o nosso corpo. Mas o limite do outro, aí você até colocou, né? O limite que eu acho, né? Às vezes a gente acha que o limite é, que é pouco para um, né? Mas quem sabe é o outro, mas o nosso ver, nossa, aguentou demais, aguentou de menos, mas já e aí a gente não sabe, né. Não dá para medir o outro com a nossa régua. Muito importante, tá vendo como que é enriquecedor a gente poder trazer essa troca, esse tema, tá. Então obrigado pela sua fala. E Ana Cristina levantou a mão. Olha, eu não sei, eu vou passar, não sei quantos anos vai durar esse grupo, mas eu acho que enquanto estivermos aqui, eu vou ficar assim, obrigada, gente, muito agradecida pela ajuda de todos, porque o Danilo falou uma coisa muito importante sobre os limites, mas ali o limite também, como ele citou o exemplo da velocidade, não é um limite que nós nos impomos, ou nós nos descobrimos. É um limite imposto pelo outro, pela sociedade, pelo, né? E já a Poissy falou justamente disso, de nós conhecemos o nosso limite. E aí eu vou lá no começo dos atendimentos com você, em que você dizia, pensa, né? O que você pode fazer, o que você quer fazer, o que você quer mudar. E eu, enquanto estava você e eles falando, eu estava me lembrando que eu vivi isso daí por trocentos anos. Gente, minha voz saiu tão escandalosa desse jeito, jura? Foi sem querer, gente, eu não estou gritando, não. Não, tô ouvindo bem você. Mas eu não me percebi isso durante muitos e muito tempo, mesmo com você sinalizando certas coisas e eu tentando equacionar, mas não. Aí quando foi, assim, vamos dizer, virada de chave para mim, foi agora, começo do ano, fazendo fisioterapia. E eu sempre falo para você que, dependendo do ambiente que a gente vive, a gente começa a detectar comportamentos, né? E embora eu falasse assim, não faz isso, porque me causa muita dor. Que adianta eu vir aqui hoje e ficar 2 dias de cama depois, né? E chegou num ponto que estava, né? E assim mesmo eu fui levando. Todos os atendimentos, eu estava lá, né? Com tudo aquilo, eu falando, não, gente, assim não dá. Não, mas precisa. Aí chegou um dia que eu cheguei pro Rafael, eu falei, olha, Rafael, não vou continuar.
Mas, Ana, só faltam 3 atendimentos. Foi mais justamente, eu não vou seguir nesses 3. O meu corpo já sofreu abuso demais para eu continuar permitindo que continue sendo abusado. E eu vi aqui, está dizendo que não está podendo fazer esse movimento, mas estão teimando de fazer o movimento. Para mim, não dá. Parou. Aqui, hoje. Acabou. Né? Depois dessa coisa lá na fisioterapia, é, eu comecei um movimento, eu acho que trazendo esse entendimento para os outros lados da minha vida. E eu passei a procurar ser muito mais consciente se aquilo que eu vou fazer para alguém, ou até como você fala de alimentação, aquilo que de repente eu vou me alimentar, aquilo que vai trazer de bom, que vai trazer. Sabe, eu estou cada vez mais equacionando essas coisas, verificando essas coisas. E, é, inclusive, agora, né, esse mês que passou, de junho, a minha neta falou: Vó, vamos jantar lá no sushi da praça. E quando chegou aqui de volta, ela falou: Puxa, vó, obrigada que você foi. Mas assim, eu fui porque eu quis, porque eu não ia me violentar, que outras vezes, outros aniversários, ela falava, vó, eu falava, mas não vou estar bem, eu não vou estar bem no ambiente, eu não vou estar legal. E já esse ano, eu já me senti em condições de estar. Aí eu parei, né? Desde que ela falou, eu parei e fiquei pensando, Ana, você vai estar bem, você vai estar legal, você vai se sentir bem, você vai ter condições de ficar no ambiente, não causar nenhum problema. E, inclusive, quando eu de repente comecei quase a causar problema, eu achei melhor falar, gente, olha, mas está tão tarde, eu não trabalho amanhã, mas não é bom nós irmos. Porque eu estava descambando para disputa política, então, né, não ia dar muito certo. Mas eu falei, cara, eu acho que é por aí. E por que que demora tanto, às vezes, para a gente perceber, né? Eu acho que o principal é isso, é que, e como o Danilo falou, nós não somos educados. E, assim como professora corrobora, né? Não somos educados para nos reconhecer nossos limites. Não somos educados, né? Então, às vezes, nós vamos sendo massacrados pelo que está ao nosso redor, e só quando chega num ponto que a gente explode, porque o copo caiu e quebrou, né? Aí vem a explosão, aí a gente para e pensa, puxa, e por que que eu estava nessa situação esse tempo todo? Sabe? Então, como mais uma vez, como não agradecer? Valeu, povo. Obrigadão. Importante, a gente aprende muito nessas interações sociais, nas interações que a gente faz aqui, os grupos que a gente participa. Eu costumo dizer, eu já falei para você, cada encontro morre algo e dá lugar ao nascimento de outro. Então é muito importante a gente ter um bom ouvido, né? Hoje eu vi um vídeo que alguém citava de novo: "Ouvir é ouro, falar é prata". Então a gente ouvir, ter o ouvido atento, para ouvir o outro, para enxergar o outro, para ouvir a si mesmo, ouvir os nossos defeitos, como que a gente está agindo, como que a gente se porta com a gente mesmo, em sociedade. E às vezes a gente terceiriza tanta culpa para todo mundo e esquece que a gente tem responsabilidade com a gente mesmo, né. Então que é importante a gente reconhecer os momentos, os espaços, a gente perceber, "Nossa, aquele assunto vai me levar a quê?", igual você falou da política. As pessoas não vão mudar, esse grupo aqui não vai mudar a opinião, porque às vezes a gente tem encontros assim igual a gente está tendo aqui agora, a gente tem troca.
E tem, lugares que é só disputa de convencimento, um tentando convencer o outro o tempo todo, não importa o que aconteça, é igual a política. A gente está tão polarizado que não importa o que o meu candidato faça, eu vou continuar idolatrando ele. O outro, não importa o que o candidato dele faça, ele vai continuar idolatrando o outro. Sabe, para além de certo ou errado e questões, então hoje a sociedade ela não pode abrir mão de admitir que ela compactuou com algo que assim, no senso de valor e de moral, ultrapassou todos os limites, né. Então ela não admite. Então assim, e aqui a gente cria justamente esse ambiente. Tá tudo bem admitir, que tá tudo bem aprender com o outro, que tá tudo bem aquilo que o outro diz, pode me ajudar em algo, eu posso evoluir a partir dessa escuta, né, e o outro também, eu posso ter uma fala que vai colaborar para alguém e até para mim mesmo, porque quando eu falo, eu escuto o que eu tô dizendo. Então esses ambientes vão nos proporcionar isso. Então é importante a gente, eh, todo lugar a gente consegue socializar, mas quando chega a algum limite. Ai, gente, não, isso aqui pra mim tá sendo mais saudável fazer determinada coisa. E tudo muda o tempo todo, né? A gente vai vivenciando os movimentos da vida. E eu agradeço aqui a vocês por esse espaço que a gente tem aqui, esse espaço amparado pela espiritualidade, mas principalmente com um compromisso nosso, né, de estar aqui semanalmente fazendo esse esforço. Porque esse grupo realmente ele nos ajuda a evoluir, a nos educarmos como pessoa, como seres aqui que estamos vivenciando esse aprendizado. Então, muito bacana. E alguém tem mais alguma coisa a acrescentar antes da gente ir pra nossa meditação? Alguém? Boa noite. Bem, eu custei muito, né, para aceitar, assim, a minha limitação. Porque eu eu não tenho, assim, muito limite alimentar para o doce. Eu sou compulsiva. Então, eu era assim, insistia, depois comia, me arrependia, comprava as coisas para fazer em casa, fazer doce, fazer bolo. E enquanto eu não vejo assim acabar, eu não paro. E é muito frustrante depois, essa compulsão alimentar, mais por doce. E eu chegou a um ponto que eu falei assim, não, chega, não vou mais comprar, cheguei ao meu limite, não tem mais como. Eu continuar com uma coisa que está me fazendo mal. É um processo difícil? É um processo difícil todos os dias. Ainda mais qualquer lugar que você vai, tem sempre, né? Aquela vitrine de doces maravilhosos que você come tanto com os olhos. E eu falei assim, desse meu Deus do céu, eu tenho que saber que eu sou uma pessoa que eu não posso comer o primeiro pedaço. E se eu comer o primeiro pedaço, eu não sei dizer não para o restante. Vou comendo compulsivamente, enquanto eu não vejo acabar. E isso daí é muito, muito ruim para mim ter que, até eu ver esse processo, é uma coisa de anos, de anos. E hoje eu consigo já dizer não, não quero, não vou fazer, não vou comprar, não vou comer. Não, tem o hábito de é mais um dia. A luta é constante, é mais um dia. É, é muito interessante, né, a gente conseguir compreender esses limites, o que faz bem, o que não faz pra gente.
E uma coisa que é muito importante é a gente conversar com a gente quando a gente se pegar nessas situações. Como, por exemplo, isso vai me acrescentar? Por que que eu tô pegando, fugindo pro doce? Tô fugindo de quê? Eu tô tentando substituir o quê? Porque o doce ele acolhe, né? As coisas que a gente tem compulsão, na verdade, funciona como um mecanismo de tentar fazer alguma coisa boa pra gente. Então, a pessoa que está com compulsão para o álcool, para o doce, para o cigarro, o corpo acredita que aquilo é bom para alguma forma. Porque, por exemplo, não, vou beber para eu me soltar, para eu conseguir interagir, para eu ficar alegre, para eu dar uma animada. E aí, então o corpo está entendendo que aquilo vai te fazer bem. Mas aí vai um, vai um, vai um, vai um, vai um. Aí eu tô falando só casos de compulsão, né. E a e outros tipos de droga sucessivamente. Cigarro, não, vai me desestressar, vai me acalmar, vai me relaxar, né. Então o cigarro é meu o cigarro vira um amigo, ele te acolhe, é como se fosse alguém que te ouve, que sabe que tá tenso pra você, que tá trabalhoso, e aí cigarro. E o doce ou comida em si, é aquele momento que de acolhimento, né, nossa, eu me sinto me acolhido, eu me sinto abraçado. E quando você tá ali com o doce, você não é só comer o doce, você tem ali uma sensação, quando tá compulsivo, nossa, vai comer até o final, aí depois vem a angústia, ou seja, caraca, aquilo não supriu realmente a minha necessidade, mas aí a gente já torna a repetir. Não, mas aquilo não preencheu a minha necessidade. E aí você pensa: "Será que a minha necessidade é outra? Será que eu estava precisando do doce, da cerveja, do cigarro? Ou eu tô precisando mudar alguma coisa na minha vida? Ou eu tô precisando me conhecer mais? Ou eu tô precisando, ver a vida por uma outra perspectiva? Ou eu tô correndo para o doce, pra comida, pra cerveja, fugindo de alguma coisa que precisa ser feita, ou de algum sentimento que eu não quero encarar?" E aí, quando a gente resolve fazer essas perguntinhas, a gente traz o problema ali para resolver. E o negócio não é só deixar de comer, ou deixar de beber, ou deixar de fumar. O negócio é conversar ali. Tem uma interrogação dentro de você te levando para aquilo. Então, é bom conversar, é bom perceber, conversar realmente consigo, com as pessoas. Muito obrigado por trazer, essa questão aqui para compartilhar com a gente. Acredito que isso fortalece. E aí, assim, o caminho também não é deixar de comer doce, né. Não como mais doce nenhum, principalmente nos primeiros momentos, que depois vai ter um dia que você vai comer desenfreadamente. Mas ter estratégias, mudar, né, e ajudando a mudar também o tipo do doce, que hoje em dia cada vez mais os doces estão, artificiais, então é mais a compulsão do açúcar, porque chocolate, açúcar puro, gordura pura. Mas aí o que que eu posso ter em casa? Eu posso fazer um sorvete natural de banana com manga madura, parará, parará, deixo na geladeira, já tem um sorvete, né. Eu posso produzir algum doce, pegar uma fruta bem madura, fazer uma geleia, né, que aí não vai precisar de muito açúcar, eu posso adoçar com um pouquinho de mel. E agora lembrei de uma coisa, né, no congresso que eu fui há pouco tempo, eu parei numa barraquinha, e aí eu comprei um queijo, e aí o homem me vendeu um mel, aí ele falou assim: "Você sabia que o mel ele corta aquela vontade desenfreada do doce?" Eu falei: "Não, não sabia não." Aí ele falou assim: "Então, você come uma colherinha pequenininha de mel e ele vai te dar uma saciedade, vai cortar aquela fissura só pro doce." É, e aí a gente já tem uma coisinha mais natural, né. Mas aí pra gente aprendendo aí com o pessoal que fabrica doce, pessoal da roça, conhece um pouquinho as coisas. Então vamos lá para nossa meditação? Quem já colocou a sua água aí do seu lado,
Sua água vai ser energizada. Agora vamos fechando os nossos olhos, respirando profundamente. Nossa egrégora do grupo já está aqui trabalhando conosco no dia de hoje. Mas sempre vale a pena a gente fazer esse acionamento, né? A gente ancorar. Então, nesse momento, eu ancoro a egrégora do grupo Mandala. Eu ancoro também a nossa espiritualidade, o nosso anjo da guarda, para estar aqui do nosso lado o tempo todo, para que a gente possa absorver o melhor e o máximo possível dessa experiência aqui, dessa troca energética, espiritual e dessa bênção divina. Tudo que a gente precise ouvir, mudar, amadurecer, a gente possa acessar com a nossa consciência. Possamos estar com as nossas antenas ligadas, absorver o máximo possível de conhecimento, de amor, de disciplina, de responsabilidade, de transformação, de compromisso com a gente mesmo. Então, com os olhos fechados, respirando profundamente, puxando e soltando o ar, suavemente, puxando e soltando. Na medida que a gente vai respirando, nosso corpo já entende que estamos num processo de relaxamento, de cura, um trabalho energético espiritual. Se permita, se permita. Puxando e soltando. Muito bem. Muito bem. Agora eu quero que você se visualize em pé, num lugar com pouca iluminação, e você está com o corpo todo acorrentado. Correntes grandes de metal, né, de ferro, aço. E essas correntes estão acorrentando todo o seu corpo. Essas correntes representam os limites, representam as dificuldades, representam as dores, representa tudo aquilo que precisamos romper na vida, nessa existência. E agora você tem a oportunidade. Agora, enquanto você está amarrada, você vai se concentrar com o seu eu interior. Vai se conectar com você mesmo. Com os olhos fechados, respirando profundamente. Você vai concentrar uma luz dentro do seu coração. Uma luz meio amarela ou da outra cor que você visualizar. Mas uma luz no seu coração que vai criando força e de acordo com o que você pensa. Quanto mais você se concentrar energeticamente dentro do seu coração, mais forte você vai ficando. Quanto mais você se concentra, mais forte você fica. Mais forte você fica. Mais forte você fica. Mais forte você fica. Muito bem. Se fortalecendo, se fortificando. Sentindo essa energia tomar conta do seu corpo.
E essa luz vai se estendendo pelos seus ombros, pelos seus braços, pelas suas pernas, tomando conta do seu corpo. A espiritualidade deixa uma mensagem para você. Você está no seu tempo, você está evoluindo, você está crescendo, você está procurando cumprir o seu propósito de alma. Há coisas na vida que levam tempo para cicatrizar. E há coisas na nossa vida que esperam somente a nossa iniciativa e força de vontade. E tudo isso você está buscando. E hoje, tudo que você carrega de força dentro de você, de aprendizado e de maturidade, vai servir para você arrebentar essas correntes. E é nesse momento em que o seu corpo fica extremamente forte, luminoso, e é uma luz tão abundante dentro de você que toda essa corrente se quebra, toda essa corrente se rompe, vira pó, e a sua luz transcende o seu corpo, transcende seu campo energético, e você pode experimentar o sol se abrindo, iluminando seu ser e ampliando toda essa luz que já faz parte da tua essência. E é nesse momento que nossa egrégora nos ampara, nos abraça, é o seu mentor, aquele ente querido que te protege, o seu ancestral. Não importa quem você vai visualizar. E se você não visualizar ninguém, apenas se abrace. Sinta-se realizada pela sua força interior. A nossa força está na nossa mente, está dentro do nosso ser. Inspirando profundamente, puxando e soltando o ar. Agora, nesse momento, aparece um caboclo, um pajé, um senhor das folhas, e ele traz ramos e ramos de folhas e começa a passar tudo no seu corpo. E ele diz que ele está limpando memórias, resquícios de coisas, de impregnações do nosso corpo. Ele está purificando para que tudo vá embora de vez. Para te deixar mais leve. Ele bate com as ervas nas suas costas, bate com as ervas no seu pescoço. E a limpeza vai acontecendo. Vai acontecendo, vai acontecendo. Vai experimentando essa respiração. Agora ele traz um jarro de água. Dentro desse jarro tem uma água pura e cristalina. Ele derrama toda essa água
sobre a tua